fucking fight back. Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. A informação que apareceu primeiramente foi do Vene Casagrande, dizendo que Dorival Júnior não é mais técnico. Segundo o Vene, após descobrir que a diretoria do Rubro Negro iniciou negociações, atenção, com Vitor Pereira. Ele mesmo, que estava no Corinthians, que saiu, disse que ia dar um tempo, porque tinha que cuidar da sogra, família e tal, etc. E que não ia para nenhum outro clube. Informação do Vene Casagrande, tá? E aí o Dorival pediu uma reunião com a comissão e tal, realmente, comissão técnica dele e tudo, falando, não vamos permanecer mais. Parece que o Dorival não gostou desta postura do Flamengo de flertar ali com o treinador, enquanto ele ainda é o treinador e estava uma negociação para permanecer ou não. Dorival encerra aí a sua terceira passagem como treinador do Flamengo, foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. A gente já tem o vídeo aí no ponto, ô Vini? Ainda não? Daqui a pouquinho, então, a gente coloca esse vídeo do Dorival Júnior. Então, eu estou falando, a informação sobre a conversa com o Vitor Pereira e o Dorival incomodado com isso vem do Vene Casagrande, né? Seria interessante daqui a pouco ver as partes, porque para mim me espanta o Vitor Pereira com todo o discurso que fez, ouvir, quem sabe vir a ser treinador do Flamengo, vai ser uma coisa, vai ser bombástico o negócio. Mas, Jean, o campeão da Libertadores da Copa do Brasil, que chegou, que teve um grande desempenho aí, resgatou esse time do Flamengo, que estava esculhambado, não é mais o treinador do Flamengo, talvez por esse motivo aí. Boa sorte, Jean. Então, eu acho que assim, primeiro que a gente tem que ser muito cuidadoso. Você é amigo, né? Cuidadoso, é isso aí. A gente tem que ser muito cuidadoso para comentar esse assunto e não é, evidentemente, por duvidar da informação do Vene Casagrande, que pelo contrário, ele acerta o tempo todo, é muito bem informado. Então eu acredito na informação dele, mas é que assim, se for isso, se o Vitor Pereira estiver negociando para assumir o Flamengo, isso nos permitiria usar cada adjetivo que é melhor não usar nesse momento. Essa hora ainda não dá, gente. Exatamente, que é melhor não usar antes de ouvir as partes envolvidas. Acho que esse é o meu ponto, assim, de fato seria algo muito com muita margem para discussão e talvez, como eu disse, para a utilização de adjetivos contundentes em relação à atitude, né, de um treinador que falou que deixaria o Corinthians para cuidar da saúde da sogra e tudo mais. Então eu prefiro não falar a respeito disso especificamente. O Dorival pedir para sair. A gente vai ouvir o vídeo, mas pelo que você está me falando, ele não vai citar esse tema. Não. Aí... me desculpe o Dorival, mas eu acho assim, eu até acho que o Dorival é aquela coisa, ele era daqueles técnicos que ia começar a temporada no Flamengo e que se começasse mal o campeonato estadual já ia ter uma corneta enorme para que ele fosse trocado, demitido e tudo mais. Tava dando pinta disso, sabe? Porque já tinha muita gente dizendo que, legal, bacana, campeão, mas... Os 2 títulos importantíssimos, tal, mas por como foi a trajetória... As 2 finais, como foram as finais, como foi a reta final do Brasileiro, já tinha muita corneta em cima dele. Então, é um treinador que começaria a temporada, apesar de campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, já começaria ali com alguma dúvida em relação ao seu futuro. Porém, na hora que ele pede para sair, e se ele não explicou o porquê que ele pediu para sair, a gente vai ouvir o vídeo daqui a pouco. Daqui a pouquinho, 3 minutinhos. Ele dá margens para uma série de especulações. E vou falar uma que certamente eu já ouvi e que vai acontecer. Porque estava rolando o papo de Dorival na seleção brasileira. Então, assim, pode começar a dar margem também para isso, entendeu? O Dorival pediu para sair porque ele sabe que o Tite vai deixar a seleção brasileira, o nome dele está sendo cotado para a seleção. Aproveitou esse negócio de bastidores como argumento. E saiu por cima e falou, não, ninguém vai negociar com... Nossa, se foi isso, é bem arriscado da parte dele. Né? Claro, porque a gente não sabe se ele vai... Longe de ser o nome de consenso para a seleção. Mas por isso que eu acho assim, se a causa for essa que o Vene está trazendo, está dando como informação... O Dorival tem que falar. Ele tem que falar. Não é a escolha dele, Jean. Não, o que eu estou querendo dizer é que para ele é melhor falar. Sim. Quando eu digo tem que falar, ele tem que falar porque assim, é melhor para ele, para escancarar o motivo. Porque senão é isso, você dá margem para uma série de... Como fez o Abel Braga, né? O Abel Braga fez isso. Há muita gente ainda que ficou com a sensação de que o Flamengo mandou embora o Abel. Não. O Abel Braga pediu demissão quando ele soube que o Flamengo estava conversando com o Jorge Jesus.
Ele com os amigos dele em Portugal, os amigos dele ligaram para ele e falaram, ó, estão ligando aqui pro Jorge Jesus. Bem lembrado. Ele veio a público e falou, tô fora porque estão negociando com outro técnico, que é esse. Tchau. É claro que havia uma cobrança muito grande em cima dele, havia uma pressão, mas não foi o clube que o demitiu. É uma situação semelhante caso, e aí o Dorival Júnior confirme ou não, a informação que sai é essa, que ele teria ficado irritado com o fato do Flamengo negociar com outro técnico. Eu tô pegando a sequência aqui de tuitadas até do Venê, uma tuitada de 6 horas atrás, diz o seguinte, a diretoria do Flamengo e empresário de Dorival estão em reunião em São Paulo para tratar da renovação. Aí há 2 horas atrás, Dorival não ficará no Flamengo. O treinador, ao saber do interesse do Fla em Vitor Pereira, mesmo depois de alinhar a renovação, comunicou aos dirigentes do clube que está encerrada qualquer chance de renovação. Obviamente, o técnico não gostou da postura. Aí, há 1 hora atrás, Dorival teve uma reunião de urgência com sua comissão técnica para falar da não permanência do Flamengo. O treinador está decidido e ciente que o Flamengo está próximo de acertar com o Vitor Pereira. Olha isso, hein? E aí veio, minutos depois, a confirmação de que o Dorival não era mais técnico do Flamengo. Vamos compartimentar as situações. Primeiro, Nossa, desculpa. E aí ele ainda coloca aqui, o Flamengo ofereceu ao Vitor Pereira 1 ano de contrato. O treinador português vai conversar com a família sobre o projeto rubro-negro para depois dar a resposta. Bom, repetindo, informações do Vené Casagrande, desculpa, pode ir. Pegando a tudo que o Vené Casagrande disse, tá? A credibilidade do repórter, que, como disse o Jean, acerta muito, né, principalmente nessas questões, ainda mais as questões do Flamengo, que ele conhece os bastidores também. Eu acho que o Dorival é uma questão muito pessoal ou não. Eu acho que para você ser contratado em um local, você não precisa ser a prioridade do local. Você precisa, a partir do momento que você é contratado, fazer o trabalho que se espera de você. Mas se o Dorival acha que ele tem que ser a prioridade, eu acho totalmente legítimo, não é criticável, não é questionável, eu acho que é um direito dele perfeito. Né? Mas ele é o técnico, né, Bito? Pois é. Oi? Não é que existe uma Não, ele ia renovar o técnico, técnico, ele ia fazer uma renovação. Mas ele é o técnico. Estava negociando uma renovação ou não renovação. Do Brasil, Mas assim como é totalmente legítimo o Flamengo entender que há alguém no mercado que não quer Eu renovar. ia chegar lá. e contratar Eu ia chegar lá. buscar um outro técnico. Quanto ao Flamengo e buscar o Vitor Pereira é uma coisa. Quanto ao Vitor Pereira aceitar, negociar e chegar conversar, é outra conversa também, né? Também ia chegar lá. Acho que o Flamengo pode procurar o técnico que quiser. Perfeito. Pode fazer proposta para o Guardiola, pode fazer proposta para o Vitor Pereira. Para quem ele quiser. Pode fazer proposta Treinador pro Celso empregado, Rotti, ele pode ver o que fazer ele proposta pode para tentar em cima do que ele quiser. Né, que é o Flamengo. O Vitor Pereira, se aceitar, não sei se vai aceitar, né? Está próximo. Então imagino, pegando a Pois conta, que né? a coisa está encaminhada. Eu acho que ele, por uma questão da própria imagem, vai ser legal se ele der uma explicação dessa questão da sogra. Porque tem uma coisa que a gente Não não tem pode... explicação. Tem uma coisa que a Pra gente... mim não tem. Eu não sei. Não sei se a Pra saúde mim não dela tem. melhorou, Mediante não o sei que ele acontece. falou outro dia. Eu preciso ouvir. Se a saúde dela ficou boa, não sei o que aconteceu ali. Eu não vou... Tem o vídeo do Dorival. Eu já não tem vou o vídeo fazer, aqui. eu não vou ficar fazendo julgamento aqui sem saber o que aconteceu primeiro. Tá, então segura um pouquinho que a gente Pelo tem um amor de vídeo Deus. do Dorival. Jesus Vamos do mundo. colocar já falando como ex-treinador do Flamengo, hein? Vamos ver. Boa noite, nação, e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo. E para mim foi uma emoção única. O que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês, foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente, e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas 2 aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube,
que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. E tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. O discurso dele, para ser bem direto, é um discurso que tem muitas coisas nas entrelinhas, mas nunca foram tão claras. Ele agradece a torcida muito, ele agradece aos jogadores. Antes disso, ele fala sobre como seria fácil a renovação, que não haveria problema financeiro. E fala sobre respeito. Ele está muito irritado, está segurando a irritação e está se sentindo traído. Se isso é melhor para o Flamengo, temos que esperar a contratação do próximo técnico. Se isso é certo ou não, esse é um ponto. Se isso é certo ou não, é uma questão de opinião muito pessoal de como a direção conduz. E só para encerrar, eu acho que se o Vitor Pereira vier, a gente precisa entender o que aconteceu na cena do Corinthians e se ele aceitar o porquê de ele ter topado dirigir o Flamengo, se ele realmente vier, porque essa história precisa de conexões, essas conexões pelos discursos história não é uma existem. novela, né? Roteiro de novela total. Ih, o que faz falar disso daqui pra A frente? corintiana tá brava lá. O William, 3 minutos aí de programa, né, Vini? Vamos lá, bora. a gente estava lá em Guayaquil, na véspera da final da Libertadores, teve linha de passe, o Jean estava com a gente, e eu destaquei, nossa, é impressionante que a gente está na véspera da final da Libertadores, principal competição do continente, e os técnicos não sabem o que vão fazer depois dessa final. E aí eu fico me perguntando, fico tentando imaginar onde o Flamengo quer chegar. Porque o Flamengo encontrou um técnico que fez o time jogar, que uniu o elenco, que ganhou 2 títulos, não ganhou um terceiro porque pegou o time em 14º lugar no Campeonato Brasileiro e o calendário era muito puxado e o Flamengo sofreu no ano anterior de novo, também com o calendário. Os jogadores chegam ao final do ano muito cansados, sem qualquer condição física de render no seu máximo e por isso o time cai de rendimento sim, nos momentos decisivos da temporada, mas esse ano conseguiu ganhar 2 títulos. E aí o Flamengo olha para o lado e fala, não está satisfeito, eu quero algo mais. O Flamengo foi buscar Domi, o Flamengo foi buscar Paulo Souza, o Flamengo foi buscar técnicos fora do Brasil, com uma ilusão assim, não, eu quero um técnico estrangeiro. E desses todos, quem deu a melhor resposta nos últimos tempos foi o Dorival no Flamengo. Então, o que se busca? Essa é a questão. É a grife de ter um técnico estrangeiro, mas o técnico estrangeiro chega aqui e não consegue, no caso do Flamengo, a exceção do Jorge Jesus, falar a língua dos jogadores. Não conseguiu falar a língua dos jogadores. O Paulo Souza bateu de frente porque veio com uma outra cultura. É claro, cada um é cada um. Vitor Pereira já tem 1 ano de experiência no Brasil, talvez tenha mais facilidade nisso. Talvez. Porque vamos lembrar, o Vitor Pereira teve confrontos em vários momentos com os jogadores do Corinthians também. Só para pontuar isso. Eu fico me perguntando onde o Flamengo acha que pode chegar tentando sempre um técnico estrangeiro. Não. So will you fucking fight back?